por falta de combustível é uma infração de trânsito. O nível de óleo de freio do motor e de direção hidráulica. Observe os respectivos reservatórios conforme o manual do proprietário. Mas, a grosso modo falando, sempre existe mínimo e máximo. E tem uma média ali onde sempre tem que estar mesmo, tá? O nível do óleo de transmissão. Para veículos de transmissão automática, aqueles que você não muda de marcha, ele muda de forma autônoma, né? Existe sim um nível de óleo em um reservatóriozinho. O desembaçador dianteiro e traseiro tem que ser verificado se está funcionando corretamente, porque dirigir com o vidro embaçado é uma coisa horrorosa. E me lembra até quando eu era criança, né, que quando nós viajávamos e não existia desembaçador, era o meu pai dirigindo e minha mãe passando pano no vidro ali para poder desembaçar. Então o desembaçador dianteiro e traseiro, ele é muito importante, pode não parecer, mas é sim, por conta de que ele vai diminuir muito, drasticamente, a sua visibilidade e automaticamente, diminuindo a visibilidade, aumenta as chances de acidente. Regulagem dos faróis. Isso é bem interessante e eu já vi cair muito isso aqui em prova, tá? Preste atenção. O farol, eu botei a frase exata que cai na prova. Farol deve ser regulado através de profissional qualificado. Acabou. Farol torto pode ser chamado de estrábico e o farol tem que estar alinhado de acordo com as especificações do profissional. Existe uma maneira real para você fazer isso. O motorista ele pode trocar o pneu do carro, ele pode calibrar o pneu, ele pode trocar um fusível do desembaçador traseiro, mas ele não pode regular os faróis do automóvel. Tá? Se regular errado, ele vai ficar um pouco levantado demais e vai ofuscar o outro veículo que vem no sentido oposto. Então, já vi cair, vou falar de novo, já vi cair muito em prova e a frase correta é essa. O farol deve ser regulado através de profissionais qualificados. Ponto. Luzes, lanterna dianteira e traseira, luzes de seta, luz de freio e luz de ré. Padrão. Aí tem um checklistzinho aqui, né? Uma imagem ilustrando isso. O que são condições adversas? Obviamente, condições adversas são situações que prejudicam o nosso desempenho no momento em que estivermos dirigindo, principalmente por reduzir a visibilidade da via e dos veículos que nos cercam, além de prejudicar a nossa capacidade de ver e ser visto. Isso é muito importante. É por isso que a gente não bate, né? Ou pelo menos quase não bate. É porque você está vendo e você está sendo visto. O que é fundamental para que possamos antecipar, qualquer situação de perigo. Beleza? Isso é a definição de condição adversa. Agora vamos falar sobre alguns tipos de condições adversas. Condições adversas de tempo ou condições climáticas pode ser a chuva, o vento, granizo, neve, neblina, cerração, calor, frio e vento forte. Cada uma delas tem uma maneira diferente de se reagir. São exemplos de situações que com certeza dificultarão a forma de se dirigir, porque nossa visibilidade, nossa noção de espaço serão alteradas. No caso de chuva, basta você, obviamente, vamos falar isso mais para frente, mas vou dar só uma passada rápida aqui. No caso de chuva, o ideal é que você, obviamente, em qualquer situação de condições adversas de tempo, na verdade, o ideal é que você diminua a velocidade, porém mantenha ela compatível com o trânsito, com o fluxo, tá? Nada de dirigir, diminuir em demasia, não. Em relação ao vento, se o vento for lateral, o ideal é que você abra as janelas laterais para que o ar passe por dentro do carro. Dessa forma, ele não vai sacudir tanto o nosso automóvel. Em questão do granizo, se for gelo, pedra de gelo muito grande, né? Assim como chuva, por exemplo, ou neve, o ideal é, ou mesmo a cerração e neblina, o ideal é que você procure, se estiver muito difícil de dirigir, que você procure um local seguro, pare e aguarde passar aquela situação de emergência ali, de dificuldade, e depois você vai seguindo a sua viagem normalmente. Beleza? E os ventos fortes, se for frontais, eu falei sobre o vento lateral, se for um vento forte frontal, obviamente, assim como no lateral, você vai segurar bem o volante, só não precisa de abrir o vidro, mas segura bem firme ali o volante, não é com força, é firmeza, e mantém, diminui a velocidade e vida que segue, vai embora. Se tiver difícil para você continuar a sua trajetória, você pode, no primeiro posto de gás, nunca pare na estrada, sob situação nenhuma, na rua, no pavimento, nunca pare, sempre vá para o acostamento. Sinalize, ligue o alerta e vá para o acostamento. Se por acaso você não quiser parar no acostamento, que é o ideal, inclusive, procure um posto de gasolina. Até por uma questão de segurança, né? Tem um banheiro, uma loja de conveniência, você pode comer alguma coisa, tomar um café, enquanto aquela situação passa. Chuva forte pode causar vários problemas, como bolsão d'água. Isso aqui é brabo, porque ocasionam a aquaplanagem ou a hidroplanagem. Os seus pneus tendem a perder a aderência mediante o excesso de velocidade ou a velocidade incompatível para a situação.
Então não é só apenas o excesso de velocidade, é também a velocidade incompatível. Deve ser feito o uso dos limpadores de para-brisa, isso aqui cai em prova, tá? Cai muito em prova. Olha só, foca nisso aqui. Deve ser feito o uso dos limpadores de para-brisa e dos desembaçadores. Lembrando que as palhetas do limpador devem ser, eu botei até em outra cor, ó, substituída a cada 12 meses. Presta atenção, substituída a cada 12 meses. Essa peça aqui, o limpador da palheta de para-brisa. E essas duas palavras, aquaplanagem ou hidroplanagem, também cai bastante em prova. Foca nela, mais para frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre ela. Agora nós vamos falar sobre o caso do vento frontal, né? Como eu havia falado superficialmente lá na frente, nós vamos falar agora de uma forma mais profunda. Caso o vento seja frontal, devemos diminuir a velocidade, sempre segurando firme o volante e nunca fazer movimentos bruscos na direção, como eu falei. Caso seja lateral, olha aqui, ó, procure manter as janelas parcialmente abertas para que o ar passe pelo carro, criando menos resistência, e também deve-se diminuir a velocidade, sempre segurando firme o volante e evitando movimentos bruscos e mudanças de faixa. O pessoal que sente muito esses ventos aqui, normalmente são as pessoas que trafegam de moto. A aquaplanagem ou hidroplanagem. Eu falei lá, lembra que eu falei? Guarda aquelas duas palavras? Então pronto. Preste atenção. É a perda do contato do pneu com o solo, devido a uma extensa e fina camada de água no pavimento, normalmente provocada por falta de planejamento na construção da via ou por entupimentos de bueiro. Se você reparar, a rua ela é levemente boleada, né? Ela não é plana, ela é normalmente levemente boleada, para que haja, quando cai a chuva, ela escorra para os cantos, né? Para as valas que ficam ao lado ali, o bordo da pista. Quando não acontece esse escoamento, seja ele por falta da pavimentação não ter esse boleamento ou por entupimento de bueiro, acontece que cria uma lâmina d'água na superfície do asfalto e o carro, quando passa ali em excesso de velocidade ou com uma velocidade incompatível para aquele volume d'água, vai acontecer o fenômeno da aquaplanagem, como está ilustrado nessa foto aqui. O que é isso? O pneu ele perde contato, pavimento, pneu, ele está passando. Passou na poça com a velocidade incompatível, ele sobe na água, ele vira um barco. Ele vai passar por ali. Tanto que o friso do pneu ele funciona como uma calha. Quando o pneu gira em cima da poça d'água, ele une a água no centro e projeta ela para trás. Quem andou já de bicicleta na chuva sabe o que eu estou falando. Joga tudo lá na nossa camisa, suja as costas todas, né? Então, isso acontece, o fenômeno da aquaplanagem. Existem várias maneiras de você sair de uma aquaplanagem, que é você manter o volante firme, né, sem fazer movimentos bruscos, tirar o pé do acelerador, esperar ele voltar a tocar no asfalto, né, e você vai ter essa percepção porque você vai ficar fazendo esses movimentos curtos no volante. Ó, vamos lá, entrei na poça d'água, não estou fazendo isso, parei de acelerar, meu Deus, estou aquaplanando. Parei de acelerar, estou mexendo no volante, o carro continua andando em linha reta. Daqui a pouco ele começa a responder, ó. Opa, já está tocando no asfalto. O que eu faço? Um breve toque no freio, uma redução de marcha, ele perde velocidade, aí sim, vida que segue, eu pego e vou me embora, né? Porque ele já está tocando no asfalto. Agora, se ele tiver aquaplanando e você virar o volante e pisar no freio, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai deslizar por muito mais tempo, por muito mais distância e provavelmente vai colidir. A aquaplanagem também ela pode aumentar as chances de acontecer devido ao pneu estar gasto, né? E o pneu pode se desgastar por conta da má calibragem, não só pelo uso excessivo, mas também por conta da má calibragem do pneu. Um pneu superinflado, ele tende a consumir mais o centro da banda de rodagem, né? Já um pneu com pouca pressão, ele tende a consumir mais as laterais, o meio fica mais inteiro. Obviamente vai ter menos contato de borracha. E para você saber se o pneu está em condições de rodagem, ou seja, ele atende às determinações de segurança, tem uma marcação dentro dele que também nós vamos falar um pouco mais para frente, que se chama TWI. Beleza? Ele tem a profundidade de 1,6 milímetros. Se ele atingir aquela marcação, está na hora dele ser substituído. Então, preste atenção, porque daqui para frente agora a matéria vai ficar bem interessante. Inclusive, nos comentários fixados desse vídeo e na descrição desse vídeo tem um link com as nossas outras redes sociais para você estar acompanhando.
tanto o Facebook quanto o Instagram. Tem grupo também de apoio ao Facebook, as pessoas que têm dificuldade e ao medo de dirigir, você pode estar participando, inteiramente gratuito, é um grupo de apoio muito bom, que as pessoas sempre estão ali conversando entre si e compartilhando das suas vitórias, compartilhando das suas dúvidas, inclusive eu estou lá presente também. E nesse mesmo link aqui abaixo, né, você também tem ali os nossos cursos, onde você pode estar aumentando as suas chances em até 95% de aprovação para passar de primeira, beleza? Então, vamos embora para a aula. Não se esqueça também do like. O perigo aumenta, olha aqui, ó, quando acrescentamos pneus carecas, mal calibrados ou excesso de velocidade. Próxima. A forma mais segura de sair de uma aquaplanagem é manter o volante firme e reto. Olha aqui, ó, sem acelerar, tá vendo? Botei até em vermelho. Movimente bem levemente o volante até perceber que o veículo voltou a ter contato com o solo. E nesse momento nós devemos dar um breve toque no freio, reduzir uma marcha, porque o nosso instinto natural será pisar no freio com toda a força. Quando você sentir que o carro saiu da tua mão, o teu instinto natural é enfiar o pé no freio e virar o volante, ó. E virar todo o volante. Nunca faça isso, aqui, nunca faça isso, pois o carro irá perder o controle totalmente, rodopiando pela pista e podendo ocasionar em um capotamento. Temos aqui nessa próxima página a exemplificação de aquaplanagem ou hidroplanagem em relação ao contato, né? Olha aqui, ó, o contato com a água, olha lá. Né? E a aquaplanagem, ele está deslizando sobre a água. Contato com a água, como eu falei, o friso cospe a água para fora. A aquaplanagem, se você ver, ele não vai fazer essa funcionalidade. Uma boa maneira de você saber se o seu carro existe uma possibilidade, preste atenção nisso para você, não só para a matéria, mas para a sua vida também, porque você vai sair daqui um bom motorista. Uma boa maneira de você saber se você está correndo um risco de aquaplanagem, né, é você olhar para o pneu do carro que está passando na frente, quando ele passar pela poça, se aquele rastro d'água fechar rápido, né, voltar muito rápido, significa que o volume d'água ali é muito expressivo. Então, muito cuidado, porque ali você pode aquaplanar, beleza? TWI é o Tread Wear Indicators. É o indicador de desgaste da banda de rodagem do pneu que está presente em toda a sua extensão. Lembra que eu falei? Então, quando a altura... Isso cai em prova, tá? Cai muito em prova, inclusive. Preste atenção nisso aqui. Quando a altura dos sulcos, os frisos, tá? Aqui, tá bem exemplificado aqui. Chegarem à mesma altura do TWI, que é essa marcaçãozinha, o pneu será substituído. E caso os sulcos forem alcançados em somente um dos lados do pneu, ele também deverá ser substituído. Ah, professor, poxa, o meu pneu aqui tá novinho, mas aqui ele alcançou o TWI. Tem que trocar? Tem. Ah, pô, o cara foi e botou pouca pressão no pneu. O meio ficou novo, a banda de rodagem lateral aqui, ó, nos talões, teve um desgaste prematuro. Mas o meio tá novo. Tem que trocar? Tem. Beleza? Isso aqui é cobrado também em vistoria. Neblina, cerração e nevoeiro. É basicamente a mesma coisa. Tá? Dirigir sobre essas condições é extremamente perigoso. A visibilidade fica muito reduzida. Eu vou passar um bizu aqui, um macete disso aqui, tá? Também cai muito em prova. Então diminua a velocidade, acenda os faróis baixo ou de neblina. Poxa, professor, não posso ligar o farol alto, não? Não. Por quê? Porque a neblina, a cerração e o nevoeiro são partículas d'água que estão flutuando acima do asfalto. Quando você joga o farol alto, né, você vai criar uma parede branca na sua frente e você vai diminuir a sua visibilidade. Então, essa falsa crença de que você jogar o farol alto ou farol de milha vai melhorar é mentira. A água, ela sofre refração da luz. Quando você joga... Quem nunca botou uma lanterna dentro da piscina, assim, a luz da lanterna, nunca viu? Então, quem já botou sabe o que eu tô falando. Botou, então a caneta laser. A água faz isso e isso, né? A luz faz isso e isso na água. A mesma coisa acontece com as partículas d'água que estão flutuando no asfalto. Só que são milhares, bilhões de partículas. Então, vai criar uma parede branca. O farol de neblina ou o farol baixo, ele ilumina por baixo. A maior parte é por baixo. E aí sim, por incrível que pareça, mesmo sendo uma luz um pouco mais fraca, você vai ter uma visibilidade maior do que acontece à sua frente. Então, nunca use o farol alto. Ligue o limpador de para-brisas e tente manter um ritmo constante, sempre com a atenção redobrada. Caso esteja impossível de prosseguir, procure um local seguro para se abrigar temporariamente. Nunca pare na pista.
tá? Preferencialmente também, se puder, nunca pare no acostamento. Aqui nós temos um exemplo, né, de neblina, até que tá tranquila essa. Eu, por acaso, já dirigi em algumas que ficava ruim de ver até 1 metro, 2 metros de distância do capô. E granizo. Granizo também é um troço meio complicado. Olha só, é granizo, não é granito, não, tá? Granizo são pedras de gelo que vêm acompanhado de chuva. Diminua a velocidade, pois dependendo da intensidade, poderá quebrar o seu para-brisas e faróis. Existem relatos de chuva de granizo de ser tão grande que está do tamanho de um punho, tá? Tamanho de uma bola de tênis. É muito perigoso. E pode causar até traumatismo craniano, inclusive. A visibilidade será reduzida e a pista, obviamente tem gelo na pista, né? A pista vai ficar mais escorregadia. Trafegue sempre em velocidade compatível e caso seja impossível continuar dirigindo, abrigue-se em um local seguro, nunca pare na pista. Gostaria de ressaltar aqui, tanto quanto o granizo, quanto a neblina, quanto a chuva, principalmente nos dias de chuva, fazer uma observação. Muito cuidado, porque o início da chuva é a parte mais perigosa, né? Quando dá aquela pancada de chuva de verão, pá, que chove e lava o asfalto, ótimo. Pelo menos tirou toda a gordura, poeira, detrito que ali estava. Agora, com o início da chuva, aquela garoa, ou então aquela pouca água que caiu ali, só vai umedecer o asfalto. E principalmente perto de árvores que tem frutos ou folhagens, vai cair ali e vai criar um lodo, uma camada super escorregadia, que as pessoas escorregam até de tênis, imagina um carro. Então, o início da chuva ele é sempre muito mais perigoso, muito cuidado com isso. Tá? Quando a chuva é mais intensa, por incrível que pareça, ela dá aquela lavada no asfalto, diminui. Agora, quando a chuva está no início, até o óleo velho, de caminhão velho, caminhão de lixo que passa por ali, o churume é muita gordura, seca, né? Passou durante o dia, no dia anterior, tava sol, secou, beleza. Molhou, pronto, ela sobe. Aí quando passa o carro ali, pode escorregar, cuidado, hein? E também mudança de faixa, principalmente para quem for motociclista, nunca mude de faixa em cima da faixa, da pintura, porque também escorrega. Exemplo de granizo, né? O tamanho das pedras aqui, como eu te falei, e o que pode acontecer com o seu carro. Olha que coisa, que loucura, hein? Condições adversas de via, trechos escorregadios. O contato do pneu com o pavimento pode ser reduzido por água, óleo, barro, areia e etc. E podem ocasionar a perda de aderência, podendo causar derrapagens e descontrole do veículo. Evite mudar de faixa de forma brusca e evite frear mais intensamente. O melhor exemplo é a famosa hora do rush, nas condições adversas de trânsito, onde existe uma grande variedade de pessoas, veículos, ciclistas, pedestres, veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, e todos dividindo e compartilhando do mesmo espaço em um determinado horário do dia. Dessa forma, a criança saiu da escola, o horário de trabalho de todo mundo saindo, então quer dizer, todo mundo sabe como é que a hora do rush funciona. Centro da cidade, por exemplo, 5 horas da tarde, assim, é uma loucura. Dessa forma, causando um dos vários problemas momentâneos nesse determinado período do dia. Por sua definição, nada mais é do que um engarrafamento somado a um grande volume de pessoas. Então, muito cuidado com condições adversas de trânsito. Aí tem um exemplo aqui, né? Inclusive até de puro egoísmo, porque é uma maneira de mostrar que quando um não cede, né? Quando ninguém cede, ninguém passa. Então, quer dizer, imagina se tivesse um semáforo funcionando aqui, ou um guarda administrando isso, em 5 minutos não estaria dessa forma. Mas, infelizmente, isso aqui é um exemplo de condições adversas de trânsito. Condições adversas de passageiro, principalmente causado por brigas de crianças e pessoas emocionalmente abaladas ou até mesmo bêbadas, que ocasionam comportamentos desagradáveis, tirando a sua atenção no trânsito e prejudicando a sua forma de dirigir. Então, condições adversas de passageiro é quando tem criança brigando. Eu, quando era criança, passamos muito por isso na nossa época, né? Acredito que aconteça ainda hoje. Pessoas emocionalmente abaladas, teve a notícia de um falecimento de alguém ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo, de repente, bêbado. Isso acontece muito com o motorista de Uber, táxi, que vai pegar a gente na festa, ou um Réveillon, alguma coisa assim, tá certo? O cara foi para voltar de táxi, tá certo? Ele não pode dirigir bêbado. Mas acaba, de repente, tirando a atenção do motorista. Então tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó, condições adversas de passageiros. Pode ser artificial ou não. Vamos falar aqui, ó. Pode ser artificial, elétrica ou natural, a solar. Tanto o excesso quanto a falta vão te prejudicar bastante, podendo criar situações favoráveis a um acidente. Exemplo: um veículo que trafega no sentido contrário ao seu e que esteja com um farol alto, né, lhe causará momentaneamente uma grande dificuldade de visibilidade, podendo levar até 7 segundos para normalizar a sua visão.
Obviamente, pessoas com mais idade demoram mais a recobrar a sua acuidade visual. Então, vamos exemplificar isso aqui. Você está dirigindo numa rua, vem um carro de farol alto para você, né? Você vai dar 1, 2, 3 toques, uma piscada no teu farol para ver se ele abaixa o farol dele. Show! Ele não abaixou? O que você faz? Não bota o seu alto, fazer guerra de faróis é errado. Você vai olhar para frente, porém com o olho levemente desviado para a direita, olhando para a faixa, ali para o bordo da pista, porque você, com a sua visão periférica, você ainda consegue enxergar o que está acontecendo na sua frente, né? Então, olha só, eu estou olhando para lá, mas eu sei o que está acontecendo aqui. Então, a luz não está agredindo tanto os meus olhos. E vou passar por ele, beleza. Por quê? Porque pode ser uma pessoa que não saiba nem dirigir, né? E, por acaso, esqueceu o farol alto ligado. Ou até mesmo alguém que esteja com o farol alto proposital. Mas vamos imaginar que seja uma pessoa que não saiba dirigir, porque existe essa possibilidade. E quando você for cegado por um farol alto, quanto mais novo você for, quanto menos idade você tiver, mais rápido os seus olhos vão se recuperar quando você sair dali. Exemplo disso também pode ser, como vai falar provavelmente daqui a pouco, na próxima página talvez, é quando você sai do túnel. Você está no túnel, um ambiente escuro, farol baixo ligado e tal. Quando você sai do túnel é tudo muito claro. Então você realmente ele fica um pouco perdido em relação a isso. O ideal é que você saia do túnel com o olho fechado e depois você abra, né? Ou dê algumas piscadas e assim vai. No caso, voltando para o farol, né? O farol alto, ao contrário de você, é muito perigoso, porque se você jogar o farol alto, imagina só que é um senhorzinho. Vamos imaginar a seguinte situação, o seguinte cenário. Você tem um farol alto contra você, aí você, farol alto, vou jogar o alto também. Tu, joga o alto, aquela pessoa que está lá, vamos imaginar que seja um senhor de idade que pegou o carro do neto, que é um carrão, e não sabe botar aquele troço no farol baixo. O que você vai fazer com aquele senhor? Olha, tá dizendo aqui, ó, pessoas com mais idade demoram mais a recobrar a sua acuidade visual. Ele vai vir na direção do seu carro. Vai bater de frente. Colisão frontal é a mais perigosa que tem, porque soma a velocidade do impacto. Então nunca faça guerra de faróis. Ou então ele pode ficar cego, sobe a calçada, pega os outros, que não tem nada a ver com a história. Entendeu? Então nunca faça guerra de faróis. Quanto mais novo, mais rápido o seu olho volta ao normal. Quanto mais idoso, quanto mais a idade avança, mais demora a voltar ao normal depois de uma vez ofuscado pelo farol ou por luz solar, tanto faz. Condições adversas de luz. Caso isso aconteça, não faça guerra de faróis, como eu falei, mantenha-se na sua faixa, pisque 3 vezes os faróis, de maneira a sinalizar para o outro motorista que você está sendo ofuscado, para ver se a pessoa se liga. Caso ele mantenha o farol ainda alto, né, te ofuscando, você deve olhar para frente, porém guiando-se pela linha de bordo ou pelo acostamento. Sempre seguir em frente até que o problema acabe. Já pensou em você passar na prova do Detran de primeira, sem perder nenhum ponto? Então pronto, eu te convido a conhecer as nossas outras redes sociais e os nossos cursos, que estão na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Basta você clicar no link aqui abaixo. Nós já ajudamos milhares de pessoas a realizar o sonho de dirigir igual um profissional. Fala a verdade, quanto custa a paz de espírito de saber que você vai aumentar em até 95% as chances de aprovação de primeira? Seja bem-vindo ao meu canal Doutor Volante Autoescola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar.